Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje eu vou estar gravando o walk around do pré-restauro da Eunice, a nossa Mercedes W123 1977. Então eu vou mostrar tudo o que tem que ser feito nela, porque após a restauração eu quero fazer um vídeo mostrando tudo corrigido, tudo certinho, tudo como realmente deve ser. Então bora começar. Bom, aqui pessoal, começando pela frente, ela tem os cromados, a gente não vai refazer, tá? Porque são muitos carros na coleção que a gente tem que fazer e eu não quero uma restauração de exposição, então a gente só vai dar um trato neles mesmo, a gente não vai recromar. Aqui tem algumas cagadinhas que eu fiz, tá? Que fui eu, preciso assumir minha culpa, que tá meio embaçado porque ninguém queria lavar ela, até achar alguém foi bem complicado, o pessoal tem medo. E aí eu comprei os produtos, fui fazer, deixei fosco, deixei engordurado, fiz muita cagada. Mas agora tudo certo. Ela já tá com a placa Mercosul, eu vou colocar uma foto aqui, pessoal, desse pininho aqui, ó. A gente ficou quase um ano, não, mais de um ano, eu acho, uns 9 meses talvez, com ela assim, ó, com um arame aqui. O arame até tá ali dentro de recordação. Com um arame aqui, pra gente poder puxar o capô e às vezes não funcionar, era uma encrenca, a gente conseguiu trazer a pecinha. Aqui ó, dá pra vocês verem, ela tá estourando aqui já foi, aqui tem vários pontos, né, aqui a gente vai ter que fazer o detailing dela. As rodas bergamota dela a gente só vai dar um trato também. A gente conseguiu na outra Alfa que a gente comprou, ela veio com uma roda bergamota na Alfa batida, né, então vai servir de step pra ela, vou ficar com o step bergamota também. Aqui na parte de baixo a gente tem alguns riscos, que dá pra ver bastante, queimadinho de pintura, bastante podrinhos aparecendo em torno. Aqui ó, essa gordura que fui eu. Mas de longe não parece, depois ali ó, o escorrido da gordura ali ó. Acabei com a pintura, fazer o que, né? Aqui um podrinho também, na porta aqui estourando, aqui. Então ela tem toda a extensão, ela tem vários pontinhos que a gente vai precisar fazer. Aqui caixa de roda, ali dá pra ver bem, ó. Ela quase não tem do outro lado. Quando eu abrir o porta-malas eu mostro pra vocês. É só a proteção de plástico que ela tá, então a gente tem que fazer isso. Tem um podrinho bem grande aqui, estourando já. Ó, ao redor do friso aqui. Então ao redor do friso ela tá bem ruinzinha. Aqui, pessoal, tá torta a antena, porque alguém tentou roubar a antena. Eu não sei porquê, mas alguém tentou roubar. Indo para a parte traseira é onde ela tá pior. Essa é a pintura original dela, tá? Ela ficou coberta um tempinho e depois ela ficou lá jogada no sítio. Mas essa parte traseira dela, ela tá bem ruim realmente. Ó, a gente tem vários podrinhos ao redor aqui do 280. Novamente eu fazendo cagada, ó, ficou tudo fosco, ó. Tudo fosco. E ela também não tá limpa, mas é dia a dia, a gente usa os carros no dia a dia. Ó, a gordura aqui minha. Isso aqui é tudo cagada minha. Ó, escorreu aqui. Mas a gente vai consertar logo. Aqui tem que fazer toda essa... A gente vai ter que trocar toda essa parte de trás dela, porque ela tá bem podrinha. Aqui ao redor das sinaleiras. Aqui embaixo. Esse aqui é o pior, ó. Tá aparecendo até os fios, né? Esse aí pra gente é um dos piores. E aqui do lado a gente tem a mesma situação. Esse aqui já veio pra fora, digamos assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a caixa de roda aqui, ó. Terremoto, o Parkinson tá pegando. Mas a gente tem um podrinho aqui embaixo também. Toda essa parte aqui. Eu vou sair daqui porque eu vou ser atropelado. Vocês podem ver, pessoal, ela é muito lacradinha, ó. Os vidros Mercedes ainda. Todos eles são vidros originais dela. É um carro que tem 132 mil quilômetros. Tá aí, ó, podrinho aí. Poxa, tio, tinha que ter um Peugeot pra estragar meu vídeo. E aí, voltando. Aqui, pessoal, essa aqui bergamota, ela tava perfeita. Ela ficou assim porque... Ó, aqui dá pra ver a caixa de roda bem. Ó. Mas ela ficou assim porque entortou a pinça, comeu a pastilha em diagonal e aí começou a sujar aqui. Então ela não foi ainda para uma lavagem detalhada e tal. Então por isso ela tá bem sujinha. Aqui. Ela tá com um amassadinho aqui. Parte de teto queimado aqui. Ó, dá pra ver.
Mas por ser pintura original e o carro ter 46 anos, ela não tá ruim, né? Nunca foi restaurada, nunca foi mexida. Tirando ali atrás, que eu acho que deve ter dado alguma batidinha embaixo, porque as sinaleiras são originais, né? Aqui o cromadinho do espelho tá bem ruim. O espelho em si, ele tá bem frouxo. Bem frouxo. Mas o desse lado não tá tanto. Desse lado aqui tá tranquilinho. Mas é outra cor, acabei de reparar. Eita! Ó. E aqui uma visão meio geral do externo dela. Agora eu vou mostrar pra vocês porta-malas interior. Finalizo com o motor daí. Iniciando, o pessoal fala baixo, né? Porque vai que alguém ouve. Iniciando que o porta-malas dela não tem chave. Então a gente só aperta o botão, ele abre. Só que ó, a gente já vai começar a ver aqui. Aqui tá bem íntegro, mas a gente vê aqui, ó, que ele tá bem ferradinho. Aqui também, menos que o outro lado. Cheio de bagunça, tem peça da Alfa, macaco que a gente comprou novo, mala, enfim. Porque realmente a gente usa o carro, né, pessoal? Deixa eu tirar isso aqui daqui, que foi um presente que a Taylor ganhou. Aqui, ó, pra vocês verem que eu não estou mentindo. Ah, Gabriel, não se preparou pra gravar o vídeo? Não me preparei. Ó, dá pra ver lá, ó. Então é só o plástico, ó, a gente não tem mais nada embaixo. Então tem que fazer meio que urgente isso, né? E é o que a gente vai fazer, pessoal. Aqui tem podrinho. A gente quer trocar todas as borrachas, porque as das portas... Acho que não fechou? Fechou. As das portas não funcionam mais. E aí vamos pro interior agora. A parte de interna, pessoal, ela tá bem conservada, tá? Quando a gente pegou... Quando eu entrei nesse carro, eu sentei naquele banco ali, tava tudo mofado, tudo verde, tudo mofado, e tinha um espacinho embaixo que não tava, e aí por esse espacinho eu consegui ver, deixa eu ver, é meio que a visão que eu tive, ver a mira dela. E aí me apaixonei e falei, esse é o carro. A gente pagou caro na época, não foi barato. E aí uma coisa que nos surpreendeu muito foi a conservação do interno dela. Realmente o interno dela tá muito bem conservado, né? Ela tem cinzeiro aqui, que a gente chama de porta-treco agora. Vidros elétricos, né? Um carro de 77. Olha esse acabamento super primoroso. Os bancos em couro, tudo certinho. Ó o Combosa aí, embelezando o nosso vídeo. Agora sim, vai Peugeot pra lá, cara. Agora nós temos aqui no interior os defeitos, bora lá. Primeiro uma costura mal feita ali, um remendo mal feito, que a gente vai ter que refazer. Eu quero fazer uma higienização completa aqui, né? A gente tem o carpete aqui totalmente solto. Ela tá suja, né, pessoal, que a gente tava usando, mas o assoalho dela já não existia mais, a gente fez, mas a gente vai importar ele original, né, pra ficar com todos os detalhes originais, enfim, que o assoalho dela tem. Mas por enquanto tá okzinho até, porque dá pra ver ali, ó, que dá pra ver embaixo lá. Mas pra usar tá tranquilo. Ó, ela é toda em couro, os detalhes são bem legais, são bem bacanas. Um detalhe interessante da W123... Eita, tô entrando aqui, meu Deus. Arma o coração. Pronto. É que ela vinha com esse kit de primeiros socorros. O kit não tá aqui, claro. A gente tem creme, protetor solar. Isso aqui é da viagem da Argentina ainda, pra vocês verem como que a gente organiza o carro, mas tudo bem. E a visão que a pessoa tem aqui de trás é essa aqui. Ela, aqui atrás ela tá sem esses encostos, que são super característicos, né, o formato. Mas eu tenho 1,85, pessoal. Eu fico super confortável aqui. Ó, sobra 4 dedos. 4 dedos, e esse banco tá bem pra trás, porque meu marido também tem 1,92. Mas sobraria muito mais. É um carro extremamente espaçoso, que a gente tem o console central. Ó, uma visão bem legal do interior. Agora vamos pra parte da frente. Vou mostrar pra vocês que pra fechar tem que bater pra alinhar, senão não fecha. Ó, viu? Aqui não fecha, ó. Quer ver? Vou bater um pouquinho. Ó, não fecha. Então tem que bater forte, porque
Aqui está o problema, as borrachas. A gente não conseguiu encontrar, ó, estão soltando, elas estão secas. A gente não conseguiu encontrar para comprar, mas seguimos na luta. A gente quer importar agora da Argentina, a gente já tá vendo com o importador para fazer isso, tá? Tá pegando a chave dela aqui, essa é a chavezinha dela. Tem uma história bem curiosa, essa não é a original tá lá guardada. A gente foi num chaveiro super peculiar aqui perto de casa, aqueles pequenininhos, sabe, que fica em uma tendinha. Ele tinha essa aqui, virgem original da Mercedes ainda, que o pai dele comprou lá nos anos 80 e não vendeu. E aí eu fui lá e comprei. Então vamos lá. Entrando aqui, a gente tem essa parte aqui quebrada, essa parte de plástico. Ela tá rachada aqui e quebrada aqui. Essa madeira aqui, ela tá gasta aqui, mas ali ela tá boa. Ali ela tá boa, só perto ali ela não tá. E lá ela tá boa também, né? O painel aqui pra vocês verem, 132.172 quilômetros. Um carro de 77. O volante dela. Ela tá com esse pedal aqui. Eita, tio, que vento foi esse? Vamos fechar. Vamos se trancar aqui dentro. Voltando, ela tá com esse pedal aqui solto, ó. Botei só pra fazer graça. Ele tá solto, tá? A gente tem aqui então a iluminação, que eu não lembro do que é. Eu vou botar aí na tela. E aqui liga ali atrás o desembaçador. Ela tem desembaçador ali atrás. Não dá pra ver muito, mas tem. Aqui ela tem o parasol aqui. E aqui tem o parasol com o espelhinho que a gente vai ter que trocar, que ele tá enferrujado. Tá bem enferrujado. Ah, pessoal, lembrei de falar um negócio, uma coisa que eu não estava acostumada. A gente colocou o extintor pra poder ir pra Argentina, enfim. Mas como é o banco, né? O banco antigo aqui, que não é com a espuminha assim. É com esse, sei lá, é palha isso, mato, não sei. Não sei o nome, mas eu acho bem estranho. Agora vamos tentar abrir o capô com uma mão. Foi? Foi nada. Tá de novo. Não foi. Vou tentar com a outra mão. Ó. Foi? Não foi. Vamos fingir que foi, galera, com uma mão só. Ó. Vou pôr aqui no joelho. Tem que segurar. Por quê? Tá sujo aqui porque a gente comprou essa tampinha aqui faz pouco tempo. Porque a dela saiu voando. E aí ficou sujo, a gente não conseguiu limpar ainda. Mas ó, V6 Mercedes. Aqui ela tem número de identificação ali. As plaquetinhas que ficam aqui. E ele não fica aberto sozinho o capô, porque ali tá normal, mas ali tá quebrado, né? Então a gente tem que consertar todas essas partes. Ali embaixo tem parte de ar-condicionado, enfim, que fica ali embaixo. Aqui, ó. Não consigo mostrar muito bem pra vocês porque eu tô aqui, ó. Tô segurando. E essa é uma parte legal, ela sobe com a grade inteira. Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar pra vocês aqui. Pra quem conhece o motor Mercedes vai perceber que ela tá com uma alteração. Não uma, né, mas a mais gritante, que é ignição de Opala, tá? A ignição eletrônica. Por que que a gente colocou isso? Pra não ter que ficar levando platina pra ficar trocando, né? Porque a gente queria ir pra Argentina com ela, enfim. E a gente achou realmente muito bom, ela pega muito rápido. E ela também tá, não dá pra ver, né? Mas ela tá com carburador de Landau, porque não tem aqui no Brasil o carburador dela. Simplesmente a gente não achou. E ela já veio com esse carburador de Landau, ele foi reconstruído totalmente pelo mecânico, com pecinhas no torno, enfim. Realmente um trabalho assim, artesanal, né? E aqui ela não tá ruim. Mas ela vinha originalmente de fábrica, se eu não me engano, ela vinha com uma proteção que a nossa não tem hoje. Ó, eu vou soltar. Eu vou tentar fechar agora com uma mão. Vamos lá. Ah, não vai. Realmente não vai. A gente tem que fazer uma forcinha. Será que eu tenho que puxar aqui?
Vamos lá. Vamos tentar, galera. Complicado, viu? Conseguimos. Com uma mão não dava, mas agora foi. Vamos então contar a história desse carro pra vocês, que é uma história bem bacana e o que a gente descobriu. Pra quem conhece o W123, 77 é o segundo ano de produção, primeiro ano inteiro de produção. Esse modelo, ele é o primeiro da Mercedes com freio a disco nas 4 rodas. Bom, pessoal, vamos lá então. Falando mais sobre esse exemplar e não sobre as W123 como um todo, digamos assim. A nossa história com carros antigos começou com esse carro e foi uma decepção que a gente teve e ao mesmo tempo uma oportunidade que acabou mudando o rumo das nossas vidas, digamos assim. O ano era 2022, então ano passado, a coleção começou com esse carro ano passado. Vocês verem que curioso. Foi quando a gente tinha uma Santa Fé, a gente decidiu trocar de carro. E nesse meio tempo a gente pegou um Peugeot. Nesse Peugeot, que é o motivo do meu ódio por Peugeots, ele fundiu o motor em 10 dias. Então a gente teve que gastar muito dinheiro. Muito dinheiro, realmente. Com Peugeot. E a gente se olhou, a gente já gostava de carros antigos, então eu e o Taylor, a gente se olhou e falou, cara, acho que se eu tivesse gasto isso com um antigo, eu não ia estar chorando agora. E a gente já queria um antigo, a gente gostava muito. Eu cresci com um amigo opaleiro, então família opaleira, sempre gostei de Opala, queria um Opala. Meu marido sempre gostou de Mercedes. E foi aí que a gente encontrou, no topo de um morro, aquele carro prata, assim, que parecia um Opala. Hoje eu vejo que não tem semelhança nenhuma, mas parecia um Opala na época. E a gente foi olhar, era uma Mercedes. Ela tava toda mofada, né? Eu vou deixar algumas fotos aqui pra vocês. Eu não tirei foto do interior, eu acho que eu tenho talvez uma do interior. Ela tava toda mofada, toda escura, porque ela tava numa chácara embaixo de umas árvores, um lugar muito úmido. E a gente foi lá ver. A pedida dela era 24,5, se eu não me engano. Era 24,5. Ela não tava funcionando. A princípio, ela estava, né? Mas o dono não nos passou um pouquinho pra trás, mas tudo bem. A gente foi olhar num dia ela, gostamos muito, fizemos a proposta de dar o Peugeot e 8,5 mil em dinheiro, se eu não me engano. O Peugeot na época tava com a FIP em 23, eu acho que a gente pegou, era um 307, preto. E a pessoa não queria aceitar, a gente falou, vamos se livrar desse Peugeot e depois a gente compra um carro, então, um antigo. A gente já tava decidido que a gente queria um antigo. E aí passou uma semana mais ou menos, esse cara me chamou e falou que aceitava a nossa proposta. Nossa, foi uma alegria, assim. Só que aí tinha condição. A gente só ia ficar com o carro se o carro funcionasse, se o carro pegasse. Por quê? A gente não ia pegar uma Mercedes, que já é um carro, na época a gente não sabia, né? É um carro difícil, com motor travado. Né? Pra gente, na época, a gente era muito leigo, realmente. Eu sempre fui muito entusiasta da literatura automotiva, mas nunca tive um carro antigo. Então, pra gente era a mesma coisa que uma Opala mecânica, enfim, mas não é nem perto. E aí a gente conversou com os mecânicos da Mercedes mesmo, olha a nossa cabeça, né? Vamos levar uma Mercedes antiga na Mercedes. E aí a gente pagou eles foram lá de noite. Tá? Eu tenho, as fotos eu tenho vídeo também, vou deixar aqui pra vocês. A gente foi de noite, tava chovendo, um barro que só, assim, era muito difícil chegar até lá. Mas o nosso objetivo era, o motor girou, não tá travado, a gente compra. A gente ficou acho que 1 hora lá com eles batendo no alternador, fazendo um monte de coisa pra ver se funcionava. Girou, ligou. Ela ligou, deu um soprinho de uns 2 segundos e morreu. Mas ligou. No vídeo vocês vão ver, eu vou gritar, porque a gente realmente queria muito esse carro, porque no que eu sentei aqui e tive essa visão, eu falei, é esse carro. Dá lá uma batidinha lá enquanto... Pera aí. Tem no alternador, pra tentar ligar. Vai.
Vê se vai. Nossa, quase. Mentira! Mas voltando. Foi então que no dia a gente foi conversando, enfim, a gente deixou ela uma semana lá. E nesse tempo eu ficava chorando, porque eu dizia, cara, tava chovendo todo dia. Eu dizia, meu Deus. Coitado daquele carro, assim como eu fico agora. A gente comprou um outro carro que eu não vou falar agora pra vocês, mas a gente foi lá, botou uma lona já. A gente não pode tirar o carro de lá por um motivo X que vocês vão descobrir lá pra frente só. Mas daqui uns 6 meses a gente vai tirar o carro de lá. Mas enfim, fui lá, comprei uma lona, botei a lona. O carro tá todo certinho, a gente não gosta de deixar os carros no tempo. E deu certo, a gente foi lá com o guincho no dia. Tem várias fotos aqui, a gente pegou, levou ela direto pra Mercedes, tá? Ela ficou 6 meses na Mercedes, se eu não me engano. Eles trocaram algumas peças dela, enfim, mas eles realmente, sobre a parte de motorização dela, eles não tinham muito conhecimento por ser um carro antigo que caiu lá na mão deles, né? Então eles nos indicaram para um mecânico, que é o Xavier aqui de Caxias, super indico, o cara é muito bom. E no final de novembro, a gente comprou o carro dia 8 de junho, a gente assinou o contrato dia 8 de junho. Final de novembro, a Eunice estava rodando finalmente, depois de 20 anos parada, 21 anos, alguma coisa assim, que ela estava parada, ela estava rodando novamente. Foi um dia muito feliz, um dia muito alegre. Tem o vídeo também, vou deixar aqui o vídeo. E aí a gente já tava, antes disso, combinando com amigos, vamos pegar ela e vamos pra Argentina. Por quê? A gente queria ir pra Argentina, pra Buenos Aires, e a gente comentou com esse mecânico e ele falou, por que vocês não vão com ela? Eu falei, porque eu não sou louco, né? Eu tenho ainda um certo senso na minha cabeça. E ele falou, não, vai com ela, te dou a minha palavra. E a gente foi com ela. Então no dia... não vou lembrar o dia agora, mas janeiro, começo de janeiro, acho que foi dia 7, dia 8, a gente saiu daqui às 6 da manhã, chegou em Concórdia. A gente estava chegando em Concórdia, foram 18 horas de viagem, eu acho. Acho que foi, 18 horas de viagem, direto. A gente fez só 2, 3 paradas para comer, enfim. E aí, nesse firme e forte, o conforto, o motor... Perfeita, assim, ó. O conforto que esse carro nos deu, a segurança, esse carro é um tanque de guerra. Se você pensou algum dia em ter uma Mercedes, tenha a Mercedes. Você vai ser a pessoa mais feliz do planeta. Depois eu comento questão de peças, enfim. Mas chegando em Concórdia, depois dessas 18 horas rodadas, subindo pra ir pro Airbnb, faltava muito pouco, encavalou a marcha. Ela só andava em quarta. A gente foi, deu a volta, entrou no Airbnb. Começou, o que a gente faz? A gente volta, a gente chama guincho, o mecânico era num sábado, então só tinha domingo, o mecânico só ia atender segunda, a gente já tinha pago o Airbnb de Buenos Aires, então foi uma situação um pouco desesperadora, mas o nosso amigo Vini foi lá, mexeu nela, a gente saiu para procurar mecânico na manhã do domingo, ele foi lá, mexeu nela, desencavalou a marcha, pronto. Seguimos viagem até Buenos Aires e fomos muito felizes lá. Levamos ela nas Xpeed, eles consertaram toda a parte que precisava, né, na questão do câmbio das marchas dela, enfim. E a Xpeed é especialista nisso na Argentina. E o mais engraçado é que eles entraram nela, a gente foi falando o tempo todo do câmbio e tal, e eles surpreenderam que ela é manual.
porque geralmente elas eram automáticas, né? Um alto luxo. Quem que vai querer manual? Mas a gente descobriu depois por quê. E, enfim, voltamos. Foi uma situação muito engraçada também quando a gente pegou ela e a gente foi no posto a primeira vez e travou o volante, a gente não sabia destravar. Eu tive que pegar um Uber e chamar um mecânico, pegar o mecânico lá pra destravar o volante pra gente. Então são situações bem engraçadas que a gente passou com ela, né? Mas depois da viagem a gente teve a plena confiança no carro. Hoje a gente vai pra qualquer lugar com ela. Ela é muito forte, ele é um carro que é muito bom realmente. Falando um pouquinho sobre peças e depois eu vou pro que a gente descobriu sobre o passado dela, tá? Sobre peças, é realmente caro, não é um carro barato. Pra fazer o motor a gente gastou 15 mil, tá? Pra fazer toda a parte de motor. Muitas pessoas falavam pra gente não pegar um carro antigo e muito menos uma Mercedes. Assim, ó, umas 12 pessoas falaram pra gente. Depois a gente entendeu por quê, por causa que tem que gastar, realmente, é um carro que as peças são caras, é quase tudo importado. A gente trouxe, tudo que tá nela a gente trouxe ou da Argentina ou da Alemanha, né? No Brasil não encontra. A gente encontrou algumas em desmanche, mas nada de peça que a gente precisava. E a solução é fazer a retífica de algumas coisas dela, mas enfim. E aí eu entendi, porque eu comecei a orçar esse outro carro que a gente comprou e as peças são muito baratas. O Corcel, enfim, tudo que a gente precisa pro Corcel sai em torno de R$2.000, R$2.500 em peça. E pra Eunice, só fazer a questão dos discos, trocar os 4 discos dela, é mais de R$2.500. Então realmente é um carro caro para se manter, mas é um carro que ele vai te entregar tudo que tu precisa e mais um pouco. Então, pessoal, primeiro, o que a gente descobriu sobre a Eunice? Por que Eunice, né? Primeira parte. A gente sempre gostou e teve como intuito na coleção, a gente já sabia quando a gente comprou a Eunice que a gente ia ter outros, que trazer esse amor que as pessoas tinham pelos carros. Hoje o carro é visto simplesmente como um objeto, algo para ser apenas usado. E na época, graças a essas pessoas que cuidavam dos carros, preservavam os carros e amavam os carros, tinham os carros como peça da família mesmo, parte da família mesmo, a gente quis trazer isso de volta e nomeou. A gente decidiu dar uma humanizada, digamos assim. E a nossa vizinha da frente é uma senhora muito linda, muito elegante, uma classe absurda, assim como a Mercedes, e a gente decidiu dar o nome de Eunice para ela, porque a nossa vizinha tem o nome de Eunice. Então aqui tem uma foto, eu vou deixar, da Eunice com a Eunice. Voltando então ao que a gente descobriu. Puxando os documentos antigos dessa Mercedes, a gente descobriu que ela era a diesel originalmente. Então ela não é match numbers porque esse não é o motor dela. Ela era a diesel originalmente. Ela tem a frente diferente das que a gente pesquisava, porque ela é uma 77 europeia. Ela é importada, no documento dela vem em PM Benz, mas a gente nunca se ligou que na época a diesel e importação não rolava importação independente, era apenas cargos de governo, né, diplomatas, enfim, para consulados, embaixadas. Então o que a gente desconfia hoje, ao contrário do que contaram pra gente, que ela era de um bancário, alguma coisa assim, talvez foi, né, talvez foi, ela teve 8 donos, pelo que foi puxado lá na Mercedes originalmente. Vou pra frente pra ficar um pouco com luz. Ela teve 8 donos, então talvez um desses foi esse bancário, enfim. Mas originalmente ela era diesel e a gente desconfia que ela era de um consulado, de alguma embaixada. Por isso ela era manual, né? Porque se for ver todos os carros de embaixada, consulado quase, que eram usados não por pessoas importantes, mas enfim, de uso diário ali do pessoal, era um manual e dificilmente eles tinham algum outro opcional interessante. A nossa veio com o único opcional de vidros elétricos, né? Não sei porquê também, mas a gente desconfia que esse seja o passado dela. Sobre o futuro, então, a gente vai fazer a lata, vai revisar toda a elétrica, acertar todos os detalhezinhos de interior e vamos finalizar ela. Claro, um carro antigo nunca fica finalizado, né? A gente apenas consegue deixar ele 90%, porque sempre vai estragar uma pecinha, alguma coisinha que outra, a não ser que tu desmonte inteiro e faça, que não é o caso que a gente quer fazer com ela, tá? A gente vai manter a cor, a gente queria trocar a cor lá no começo. E hoje a gente percebe o quanto um carro prata é difícil. Um carro antigo prata é muito difícil de ser visto. E a cor dela é uma cor bem interessante, que ele é
prata astral, alguma coisa assim, eu não vou lembrar agora, mas eu vou deixar aqui a numeração, enfim. E a nossa experiência com ela tá sendo incrível, ela nunca nos deixou na mão, ela é um carro que a gente já foi pra obra, já foi pro interior, já levou ela tudo que é canto, é um tanque de guerra esse carro, e a gente não se arrepende um dia sequer dessa compra que a gente fez, de nenhuma das outras, mas eu acho que essa, sem dúvidas, assim, foi a mais certeira. E é o carro que a gente, com certeza, sempre vai ter o maior carinho por ter sido o primeiro, por ter nos ensinado a esse meio, a como funcionam as coisas. E ter nos mostrado o quão incrível era viver e ser rico em um tempo onde eu nem era nascido. Então eu fico muito feliz, pessoal. Se gostou, já vai deixando seu like, curte, comenta, compartilha, faz todas as coisas. Porque a gente tem muito conteúdo ainda pra vir aí, de muitos carros que a gente comprou, que vocês nem imaginam, e que a gente só vai revelar quando o carro chegar. É isso. Um abração pra vocês e fui. Tchau.